começar essa nossa reunião aqui de hoje, né? Sentindo a falta do Osmir, que sempre é uma presença imprescindível aqui para os comentários que ele sempre faz, que são pertinentes. E vamos ouvir a Juliana, eu estou curiosíssimo, bem curioso mesmo para saber o que ela vai nos ensinar hoje. Vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada, boa noite a todos. Hoje eu vou falar, o tema é a caridade segundo São Paulo, sem erros de competições e ensinando a pescar o peixe. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar fazendo mais uma palestra. Então, eu já vou começar aqui para vocês perguntando, o que vocês acham o que é a caridade? Seria darmos esmolas, levarmos comidas aos necessitados, comprarmos uma rifa beneficente? Vocês acham que a caridade é nesse ponto de vista? Então, vamos lá. A caridade segundo São Paulo. Então, ele coloca aqui, Paulo, ao 1 Coríntios, do capítulo 13, de 1 a 7 e ao 13, o versículo. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, sou como um metal que soa, ou como um sino que tine. E se tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se puder saber, se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem todas as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Essas 3 virtudes, porém a maior delas é a caridade. Então, quando Paulo escreveu essa carta, eu acredito que a compreensão dele é tão grande quanto a caridade, a qual há muitos ainda não conhecem a verdadeira caridade, que se nós tivéssemos essas palavras sempre em nossas vidas, em nossos corações, nós seríamos muito melhores do que somos, pois estaríamos sendo constantemente estimulados ao exercício da caridade. Então, eu vou falar um pouquinho do que é a caridade dentro do Mensageiros da Paz. Em Boituva, eu conheci em torno, acho que foi em 2014, 2015, fui convidada a participar desse trabalho, que nós trabalhamos com alimentação em alguns bairros aqui da cidade. E o que mais me chamou a atenção, que já passei por outros centros, já fui católica também, minha família é católica, e o que mais me chamou a atenção na fraternidade foi a visão de que dar aquele alimento é o mais importante para aquela criatura que está na rua, aguardando com as suas vasilhas. Por quê? Eu aprendi com os mensageiros que não importa quem pega, porque muita gente fala, um prato de comida não mata a fome da pessoa, mas faz o diferencial. Só nós sabemos, por detrás, o que tem a espiritualidade que trabalha conosco, de colocar a medicação necessária, todos os nutrientes,
nós temos, né, as nutricionistas que nos auxiliam nesse trabalho, as pessoas que estão envolvidas, o carinho, o amor que nós colocamos no que nós fazemos para essas entregas. Então, os mensageiros, eles não veem essa parte para quem está dando. Então, eu aprendi muito isso com a fraternidade. Porque antes se via aquela casa ali, olha, fulano tem um carro, vamos entregar lá. Ah, aquela pessoa está vestida bem, então vamos entregar para aquela pessoa. Então, aí acaba entrando na parte do julgamento, que não é o que é correto. Né? Primeiro, a gente tem que analisar. E quando eu fui a primeira vez, eu me emocionei muito. Porque, principalmente as crianças, algumas já pegam ali o prato, já sentam e já vão comer. E graças a Deus, já estou aí há um bom tempinho aí nos mensageiros. E há 3 anos, nós temos, vai completar agora em junho, né, no final de junho, 3 anos que nós estamos fazendo essa alimentação todas as semanas. E o que é gratificante em dar, né, esse alimento para as pessoas? É para acalentar aquele momento que eles estão recebendo. Né, o diferencial, o arroz, o feijão, ou a polenta que eles adoram. Polenta é o que eles mais pedem, para falar a verdade. Né, uma sopinha de feijão que eles também gostam. Então, esse trabalho, nessa parte de alimentação, para mim é muito gratificante. Aí nós temos a parte também dos bazares que nós fazemos. E aprendi também com isso que eles têm que ter a dignidade de estar adquirindo, né, aquela roupa, de estar levando aquilo com mais amor para sua casa, para os seus filhos, brinquedos que provavelmente não teriam condições de estar comprando para levar para os seus filhos. Então, o que acontece? Voltando na caridade de alimentação, que é mais o trabalho que nós fazemos nos mensageiros. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e até o Osmir pediu para falar sobre as competições. Então, hoje nós estamos vendo que tem muita gente ajudando, né? Eu falo que eu espero que essas pessoas continuem, né, fazendo esses trabalhos, não deixem faltar, porque se Deus quiser, essa pandemia vai passar, a doença vai ficar, mas todo esse movimento, uma hora vai passar, as dificuldades. E nós tivemos, né, um contratempo aí, acho que eu posso chamar assim, com isso, né, acaba se tornando uma competição de pessoas que fazem mais, pessoas que fazem menos, pessoas que levam pratos assim, mais sofisticados. E a gente sabe que tudo, quando existe exagero, precisa de correção. Então, eu sempre peço auxílio, né, para a espiritualidade, quando eu fico com dúvida de alguma coisa, quando começa a acontecer com frequência, principalmente, algumas atitudes, ou vem apontando, Juliana, não sei o quê, Juliana. Aí, socorro, Osmir, né, sempre, a gente entra em contato pedindo auxílio, por quê? Para não entrarmos no julgamento, de não entrarmos nessa competição, porque, como eu disse, os Mensageiros da Paz já têm esse trabalho há 31 anos, né, em Boituva, e nós estamos completando 3 anos. Então, a nossa intenção não é aparecer, não é querer mostrar para os outros o que estamos fazendo. Então, e é difícil esse sentimento, quando veio à tona da competição, porque a gente perde um pouco o rumo. Mas por que estão achando que é fulano? Por que está vindo atrás? Por que estão achando, né, que no caso, será que estamos fazendo de mais ou de menos? A gente nunca sabe. Então, a competição, em qualquer situação da vida,
é um pouco é difícil a gente ter o discernimento do que é certo, do que é errado, do que está justo, do que não é. E nós ficamos naquela situação onde muitos, né, até falam, continuo ou não, vou fazer de outra forma ou não. Então temos que ver esses caminhos para que o nosso fardo não fique pesado. Porque a caridade, fazer o bem ao próximo, ele tem que ser leve. Ele não pode ser pesado para a gente, porque senão se vira obrigação. Uma coisa é o dever que nós temos, né, que Jesus já diz. Agora, a obrigação fica muito pesado. Então, quando vem esse sentimento de obrigação, de que tem que fazer, é hora de se mudar a estratégia e ver outros caminhos para poder continuar nessa caminhada aí que Jesus nos deixou, né? Que é sempre na humildade e na caridade. Então, eu vou pegar aqui, e até é engraçado, né? Porque até muitas pessoas já vêm falando comigo isso, e eu achava estranho, né? Que por que vocês espíritas, ao invés de ensinarem a pescar, dão o peixe? Aí eu falei, caramba, né? Por que tantas pessoas, principalmente quando eu iniciei no espiritismo, sempre falavam isso. Então agora eu entendo um pouco melhor, né? Até pela competição, né? Para que não existam as escolhas, porque se tem muita variedade, isso é do ser humano mesmo. Não vai ser do morador de rua, não vai ser dos moradores onde a gente entrega os alimentos, porque se tem muita opção, o que eles vão fazer? Eles vão escolher o que está melhor ali, que está chegando, né? Ele vai ter isso. E pode ser que chegue ao extremo, ao desperdício, que é o que a gente não quer que aconteça. Então, tem uma passagem de Chico que é muito interessante, né? Perguntaram para ele por que não ensina a pescar. Então, o Chico respondeu, antes do célebre sermão da montanha de Jesus multiplicou os pães e peixes para a multidão faminta. Primeiro alimentando com a fome do povo, depois ensinando o caminho do reino. Então a gente vai aprendendo o quê? No dia a dia, com essas entregas, todas as semanas. A pessoa que vai pegar o alimento, ele é imensamente grato. Todas as vezes que nós estamos lá, é muito grandioso ouvir Deus te abençoe, obrigada a todos que estão envolvidos nesse trabalho, obrigado pelas doações que são feitas. E essa troca que nós vamos passando é o quê? Juliana, estou precisando de tal coisa. Priscila, Catinha. Então, todo o grupo tenta auxiliar da melhor forma. Mas a gente vem aprendendo que nós temos que mostrar, sim, os caminhos para as pessoas conseguirem adquirirem, às vezes, alguma coisa. Meus filhos estão sem leite. Mas tem um programa assim, assim, assado. Será que você não consegue? Por que eu digo isso? A maioria das mães que nós temos aqui, algumas mãezinhas, elas são separadas, né? Ou não vivem com seus maridos. E a gente sabe que a dificuldade é maior. Porque não é um filho, não são 2, não são 3, não são 4. Então, a gente vem aprendendo a ensinar a elas, de outra forma, a estar conquistando seu espaço, para que seus filhos vivam melhor, porque todo sonho de uma mãe é ver o filho bem. Então, a gente vem ensinando, olha, procura tal lugar. Sempre que pedem também, né, agora nós não estamos tendo o bazar, então tem sempre mãe pedindo, fala, eu estou precisando de roupa tal tamanho, vocês têm para doar? Então a gente faz uma separação, leva a sacolinha para essas mães. Às vezes, se tiver
um rasgadinho ali, ensiná-la que não precisa ser jogado fora, que ela mesma pode estar ali consertando esse rasgadinho, porque a gente leva com muito amor e carinho. Então, nós temos que ensiná-los também a ter esse respaldo de que elas podem, que elas vão conseguir. E isso é o mais interessante, porque muitas das vezes é tão interessante a gente levar comida. Ontem mesmo que nós fizemos a entrega nas ruas, nos bairros, mas uma vez nós levamos arroz lá com legumes, levamos o feijão temperado lá, gostoso. Uma mãe falou assim, não, hoje eu não vou querer o feijão, porque eu tenho feijão pronto, e se eu pegar, eu posso ser que eu estrago o outro. Então, eles também nos ensinam essa parte de como lidar. Porque se fosse outras pessoas, iria falar, não, quanto mais eu puder, eu vou pegar. Então, isso é onde que entra uma competição também, é um que não divide com o outro, o que se ganhou a mais ou se tem a mais. Então, a gente vai aprendendo aí e tentando auxiliar essas criaturas da melhor forma possível. E agora eu vou ler aqui rapidinho, então, Yuri, tem 5 minutos, né? Isso. Porque muitos também falam sobre a esmola, né? O que pensar da esmola? Então, no livro dos Espíritos, a pergunta 888. Então, o que eles respondem? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daquele que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Aí coloca, reprovar a esmola? Não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual ela é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. Então, mais uma vez, já foi muito falado nas últimas palestras, a gente volta ao sentimento. Porque tudo que a gente faz na vida é o sentimento. E o que bate depois é a nossa consciência, né? Será se eu fiz certo ou não. E a esmola, como muitos falam que não gostam de dar, porque vai incentivar no vício daquela criatura. Mas é o que eu digo, se uma pessoa pede, é porque ela precisa. Depois daquilo, se você está dando do seu coração, fazendo de coração, o que a pessoa vai fazer, aí já é um problema dela. Então, vamos essa parte da caridade, em dar, em doar, a gente tem que pensar muito nisso, nos resguardar dos sentimentos. Porque não adianta a gente fazer um ato e aqui dentro, na consciência, está um outro pensamento. Então, a caridade, ela enobrece os nossos corações. Junto com isso, vai nos deixando mais humildes para essa caminhada do nosso Mestre Jesus, que nos deixou os seus exemplos, né? E junto dele, a nossa Mãe de Maria de Nazaré, que teve junto ao seu filho o tempo todo que ele teve aqui no nosso planeta Terra, nos ensinando. Perfeito. Deu aí? Já tem perguntinha? Sim. Sem problemas. O Sérgio quer fazer alguma colocação, Sérgio? Não, está muito bom. Aí eu falarei algumas palavras no final, né? Tá ok. Eu só queria colocar um comentário, até por questão de muitas das vezes eu estar indo para Boituva também. Realmente você vê que as crianças e as pessoas, óbvio que a gente não vai falar que são todas, mas uma grande parte realmente está vivendo a mesma situação de deficiência de alimentos, de falta disso, daquele outro. E realmente você vê as pessoas sendo, entre elas próprias, caridosas. Porque muitas das vezes aconteceu até comigo, você vai servir uma pessoa,
A pessoa vai lá com um pote de sorvete lá para pegar um arroz, um feijão, enfim. A pessoa fala assim, olha, coloca só uma concha, porque só tem eu para comer. E assim não Exato. falta para os outros. A gente vê isso sempre acontecer lá. Então é uma coisa mesmo que você vê que até entre as próprias pessoas necessitadas por estar passando pelo mesmo problema, eles próprios são caridosos entre eles mesmos. Então é o famoso, vamos dividir o pão entre todo mundo. Exato. Jesus mesmo, quando se reunia com os apóstolos, quando ele dividia o pão, ele dava entre todos. Ele só comia após. Então, é um ensinamento assim, que a gente se esquece disso, né? Que é a multiplicação, né? É o doar aos que estão ao nosso lado no dia a dia. Então, é mais ou menos isso, gente. Bom, vamos lá para as perguntas, então. E, Juliana, eu vou começar fazendo uma pergunta minha, no caso, porque é algo que eu aprendi dentro da fraternidade nesse pequeno tempo que eu estou com vocês. E, inclusive, foi uma palestra em que o Sérgio deu sobre a questão da doação, que é o que você acabou de falar, né? Se você está lá dando de coração, não importa o que a pessoa vai fazer com aquilo, você está dando de doação a tua parte e você está fazendo. Vou te dizer que eu, particularmente, eu estou evoluindo bastante nesse quesito. Eu ainda tenho que evoluir um pouco. Porque ainda, no meu caso, por exemplo, se eu estou num carro, eu vejo que é um usuário de droga aqui em São Paulo, e ele vem me pedir dinheiro e fala que é para comida, normalmente eu tenho lá um pacote de bolacha, eu pego e dou o pacote de bolacha. E normalmente eu abro na frente da pessoa e dou. Por quê? Porque aí evita que ele troque por droga. Eu ainda no meu conceito não consegui chegar nesse quesito. Eu acho que se eu puder ajudar e colaborar para que ele não vá utilizar aquilo para droga, seria o melhor. Mas não é essa a pergunta não, essa era só a colocação, tá? Me tira uma dúvida. A gente estuda muito e já escutou muito eu falar, é fácil a gente simplesmente pegar e preencher um cheque e dar para uma instituição de caridade ou qualquer outra coisa. De uma certa forma, é uma doação de dinheiro. Mas essa doação, muitas das vezes se fala, poxa, simples, preencher um cheque dá, qualquer um dá. Mas isso é considerado doação? Em que caso não é considerado doação? Então, a criatura, né, o que vai acontecer? Ela dar por dar vai do pensamento dela mesmo, do conceito dela, da intenção dela em dar aquele dinheiro. Quantas pessoas a gente não vê, né, principalmente a época do imposto de renda? Quantas doações aparecem no imposto de renda para depois ser restituído? Será que essa pessoa está fazendo mesmo de coração? Então, é esse o sentimento, né? A partir do momento que você está assinando um cheque ali ou doando aquele dinheiro, é a sua intenção que vai estar naquele dinheiro, né? Então, a instituição recebe. A instituição vai receber da melhor forma possível. Mas depois dessa pessoa, aqui fala, né? Fica na consciência dela. Depois vai pesar lá, mais para frente, ela vai olhar para trás e vai pensar, nossa, antes eu doava aquele dinheiro e agora eu já começo a doar de uma outra forma. Mas é tudo, sim, é tudo dentro desse conceito. É o pensamento, a forma que você está doando naquele momento, o seu sentimento naquilo que você está colocando ali. Perfeito. Então vamos lá. A Kátia, ela pergunta, a caridade é como uma oração, sempre aproveitável, feito com o coração? Como? Peraí que eu não entendi. A caridade é como uma oração, sempre aproveitável, feito com o coração? Sim, com certeza. É o que eu mais acredito. Nós aqui encarnados, estamos todos aí caminhando para a regeneração, certo? Então, essa regeneração, ela vai começar aqui dentro. É do coração, mudando os nossos pensamentos. Então, vai estar passando isso. Porque a oração,
A oração é os nossos sentimentos. A gente está tendo um pouquinho de Então, retorno de áudio. Tá. Deixa eu ver. Vamos tentar continuar sem precisar sair. A Geis, ela pergunta: uma pessoa que rouba do rico para dar aos pobres pode ser considerado caridade? Ai, tá dando eco. Sérgio, vê se é o teu celular que está dando retorno. Meu celular? Eu acho que o teu celular que está dando retorno. Aí melhorou. Beleza. Vamos lá. Sim, eu suspendi. A Geis, ela pergunta: uma pessoa que rouba do rico para dar aos pobres pode ser considerado caridade? Não. Não, porque roubar já não tá certo, né? Mesmo que a intenção esteja, vamos lembrar lá, qual que era aquele que roubava lá, o dos piratas, era pirata lá? Peter Pan mesmo. Não era isso que Peter Pan fazia? Isso. Pegava, roubava para levar lá para os seus amigos lá que ficavam, mas não é certo. O roubo, de qualquer forma, essa pessoa está tirando já de alguém. Mesmo que seja rico, não tá certo. E ele, mesmo que a intenção seja boa, não é o correto a se fazer. Jamais. Não entra, né, no conceito da caridade. Por mais que seja a melhor das intenções, mas tirar de um roubando, né, não tá correto. Um ato bom não justifica e nem cancela o ato ruim, né? Exato, não anula nem o outro. A gente precisa lembrar de Maquiavel, né? Porque ele falava que os fins justificam os meios, né? Mas sim, os meios não justificam os fins de maneira nenhuma. Exatamente. Exato. Vamos lá, a Priscila, ela fala: quando ajudamos o próximo, devemos sempre fazer com carinho e amor. O que dizer daqueles que faz a caridade almejando se destacar, obtendo status? Olha, é o que, sinceramente, eu acho que é o que mais nós estamos vivendo ultimamente. Infelizmente, né? Junta alguns fatores aí. Se você ainda publica ou coloca alguma coisa para incentivar pessoas, né, que aquela pessoa pode fazer um pouquinho, tudo bem. Mas se é para o próprio ego, aí já perde, né? Perde tudo o que ele fez, ele está perdendo nesse momento e de estar se exibindo daquilo que ele está fazendo. Então, nós precisamos lembrar uma coisa muito interessante. Emmanuel, uma vez, deu a seguinte comunicação, que hoje é muito rara, mas eu ainda tenho aqui no meio da minha bagunça pessoal. R auxiliando. Um grupo de pessoas muito exponenciais aí na sociedade brasileira começaram a fazer a caridade numa reuniãozinha que eles tinham de bate-papo. Eles falaram: nós estamos auxiliando por causa da nossa vaidade. O que nós fazemos sai no jornal, sai na coluna social. Vamos lá perguntar para o Emmanuel, através do Chico, o que ele fez. Então, ele deu uma bonita mensagem dizendo: R auxiliando. Nem se for por vaidade, nem se for por... isso é verdade, o Chico diz isso. Para se livrar das coisas, para se livrar do indivíduo que está te importunando, auxilie. Auxilie sempre. E ele sempre coloca isso, né? R auxiliando, mas não deixe de auxiliar. Porque, no fundo, qual é a definição mais simples de caridade? É o ato de fazer o bem. É o ato. Né? A definição mais simples não diz as suas intenções. Se são más, se são boas, se você é para se livrar do fulano, se é para parar de ser importunado, você vai lá e... Não, é o ato. Esse ato que será levado em consideração. Evidentemente que existem nuances.
mas o principal é o ato de fazer o bem. E aqui foi comentado o aspecto mais simples da caridade. A caridade tem aspectos que quem fala muito bem é João. Não me lembro se na segunda ou a terceira epístola de João, você sabe que não foi só Paulo, o apóstolo, que falou. Sim. João, Lucas. Lucas já não me lembro se ele escreveu epístolas, ele escreveu o Evangelho depois, né? Sim, mas no caso ele fala sobre eu selecionei aqui, eu até procurei, vou ler para vocês. Nisso consiste o amor, em viver conforme seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendestes desde o início, é que viveis, deixa eu ver, é o que vivais no amor. Quer dizer, você precisa viver dentro do amor. Agora, como que nós fazemos para viver dentro do amor? Esse é o problema. Então eu vou ler aqui também para vocês uma coisa que não é minha. Porque uma vez eu falei sobre isso, falaram, como você é inteligente? Eu falei, infelizmente, não são minhas as palavras. Eu gostaria que fosse, não é? Sinceramente, mas não são. Então eu vou ler para vocês para não me perder. Eu vou dizer. Em razão dessas palavras, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes as luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Porque a caridade também se faz através de intercessões, não é? A gente intercede por um, por outro, e a gente não sabe como é que os nossos atos se desdobrarão. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos mais variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. E qual é essa caridade essencial? Sem essa caridade essencial, não poderemos efetuar a educação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta caridade, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intersecções valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de Deus. O que significa caridade essencial? Caridade essencial significa a reforma íntima. Reforma íntima, né? Viver de acordo com aquilo que nós já entendemos do Evangelho. Tem outros trechos aqui, mas como só faltam 10 minutos, eu vou ficar quieto. Porque se eu tenho um problema de... Não, mas tá certo, Sérgio, né, Zé? Quando a gente fala, quando o Chico falou que a gente tem que fazer, nem que se for, né, por orgulho, a caridade, ela tem que ser feita, né? O que eu quis dizer do que foi me pedido, nesse caso que a gente está falando, foi pedido mais pela Não, mas eu entendo isso, eu não critico, está certíssimo. Não, é só para estar colocando. Não, jamais, é só para colocar do que foi pedido na palestra. Mas está certíssimo o que você passou mesmo, que a caridade vem para nos ensinar, principalmente moralmente, né? Mas foi excelente. Muito obrigada. Tem mais perguntas, Yuri? A Aline fez uma pergunta que é bastante interessante e a gente viu acontecer muito disso há pouquíssimo tempo. Ela fala assim, quais devem ser os cuidados que temos que ter em fazer a caridade para que a criatura que receba
Não se sinta humilhada. Então, o que está aqui no Livro dos Espíritos, eu acho que dá para compreender nessa pergunta que eu li, né? A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto do que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica o valor se é feito com ostentação. A necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Aí a gente volta aqui em cima, né? Antecipa o infeliz sem esperar que ele dê a mão. A gente ir com essa delicadeza, né? Com essa amorosidade, chegando até as criaturas, né? Que vai ser da forma que a gente vai entregar mesmo para ele. E é sempre tentar passar esse carinho, né? De que ele vai estar recebendo, né? Com toda a humildade ali, porque tem, de fato, essa parte que entra deles se sentirem humilhados, ou como é que eu posso falar? Agora até fugiu. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eles não se sentirem obrigados, né? A gente não insistir com eles, porque aí pode ser que eles se sintam dessa forma em estar recebendo o alimento, né? Porque muitos falam, não quero, ou já comi, ou... É muito simples, muitos falam, né? não, já recebemos. É muito simples, é fazer o que a gente sempre fala aqui. Faça com amor, com seu coração, e siga aquele princípio que é um exemplo, acho que para todos, quando a gente está em dúvida de fazer alguma coisa. Faça para o próximo da forma que você gostaria que fizessem para você. Então você não vai expor a pessoa. Eu até comentei isso porque teve até uma campanha nas redes sociais por causa disso. O pessoal ia fazer caridade. Não, vamos tirar selfie. Ia lá tirar foto entregando para a pessoa. Muitas das vezes a pessoa está naquela situação, já está numa situação hiper difícil e ainda acaba se sentindo até humilhada em ser exposta dessa forma, né? Não, exato, porque cada um tem a sua história, principalmente os moradores de rua. Eu falo que eles são fantásticos, né? Cada um vem com uma história, assim, que é um ouvir, que é uma parte maravilhosa, porque ali a gente está trocando energias, né? E eles se sentem tão felizes também de estar conversando com a gente, estar se colocando como que foi o dia, às vezes. Tem dia que as pessoas passam, nem falam bom dia para eles, que eles se sentem tão humilhados ou tão são reprimidos pela sociedade por não se acharem ninguém. Então, o importante é da forma que a gente chega, com muito carinho, para entregar o que for, se for a água, se for o alimento, a roupa. Então, é mais ou menos isso. É sempre da forma que a gente faz. E não tem alguns, eu vou falar a verdade, hoje mesmo, chegou agora à tarde uma doação do hortifruti, delicioso. E eu fui levar pro pessoal ali na pracinha. E teve alguns que... tem uns que amam tirar foto. Adoram. Outros já agora dão. já outros não quiseram. Eu falei, não, mas ele foi até atrás buscar. Eu falei, não se preocupe, não se preocupe. Ele, não, mas você trouxe coisa boa aqui. Eu falei, não, é só para me mandar para a pessoa que doou. Então, eles vai indo com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com ele e eles nos conhecendo também. Vamos lá para as últimas perguntas. A Selma, ela pergunta, se você faz a caridade por marketing, a pessoa poderá, com o passar do tempo, aprender o verdadeiro valor da caridade e passar a fazer a caridade verdadeira? Sim, porque são nesses momentos, ao qual eu falei agora mesmo, de levar para esses que estavam mais próximos aqui de casa, à medida que a gente vai trabalhando, a cada semana que passa, a cada contato que a gente tem com eles, vai nos mudando. Porque, igual eu falei, não somos nós que... Eu falo que a gente ganha muito mais com eles, a gente aprende muitas vezes mais com eles do que nós achamos que já sabemos.
Então, isso é trabalhoso, você dispor do seu tempo, sair da sua casa, sair do sofá, sair de frente à televisão, confiar, né, no trabalho que é feito. Então, isso vai mudando, sim, a pessoa. A pessoa pode iniciar nesse intuito, mas no final ela vai sair ganhando um aprendizado que eu tenho certeza que ela não vai parar de fazer com a boa vontade, com o coração, com esse aprendizado, porque é no dia a dia que a gente vai aprendendo mesmo com ele. Exato. Eu vou colocar duas reflexões que o pessoal colocou aqui para a gente poder encerrar. E aí eu dou a palavra para o Sérgio. A Edna, ela fala: cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. Com certeza. E a Jussara, ela colocou um fato verídico aqui, que é interessante, e isso a gente já escutou, eu pelo menos dentro da fraternidade já escutei algumas vezes, né? Ela diz que ela mora perto do HC e tem muitas pessoas que passam lá pedindo comida. E um dia o irmão Braulio, ele disse para a mãe Lu que eram os bons espíritos que encaminhavam essas pessoas para onde eles seriam atendidos. Sim, então, é fabuloso, né? Com certeza. Nada acontece por acaso, né? Muitas vezes a gente tem medo, nós ficamos receosos, mas nós que trabalhamos com Jesus, com Maria e toda a espiritualidade, sabe que nós estamos protegidos ali. Então, o primeiro momento de muitas pessoas é de se assustar. Aí depois vem o acalento, né, de vendo que aquela pessoa precisa de um copo d'água, ou um copo de leite, ou está ali pedindo um alimento pra gente. Exato. Ok, Sérgio, te passo o bastão da palavra. Foi uma hora realmente magnífica aqui, né? E nós trocamos ideias, ela colocou corretamente Kardec, né? E tem aquela faceta que ela leu ali na resposta do Livro dos Espíritos sobre a caridade, né? A gente não precisa esperar o indivíduo pedir. Se nós tivermos meios de criar situações onde ele seja atendido, e a gente nem aparecer, aliás, ele nem sabe quem é que está ajudando ele, seria uma coisa muito interessante. Kardec coloca isso nessa resposta que você muito inteligentemente leu para nós. Então, eu acho que está de parabéns. Eu acho que o pessoal de Boituva está superando São Paulo. Viu? Aí, Pode vir bem, doutor Sérgio. Quando voltar, passar isso tudo, venha para cá nos ajudar. Irei mesmo, hein? Vamos lá. Só para a gente... Né? Vamos fazer aí a nossa oração de encerramento. Eu vou escolher uma pessoa que esteja assistindo hoje. E aí a gente faz rapidinho nossos agradecimentos aí. Porque só faltam 3 minutinhos, então vamos fazer bem rapidinho, tá? Enquanto você chama aí, só vou ler um pedacinho aqui, que é de Jesus, está em João 5:17, onde Jesus fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, acho que o caminho é esse. Perfeito. Será que foi? Boa noite, Jussara. Oi, Yuri. Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá, estamos com 2 minutinhos só. Vamos fazer uma prece rapidinha aí para a gente poder encerrar. Ok. Então tá, eu tinha planejado ler a prece do Anjo Ismael, mas acho que ela ultrapassa 2 minutos, né? Então tá, então nesse momento vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai e a corrente dos mensageiros da paz que nos visita neste dia de oração, e vamos fazer uma roda mental, todos nós de mãos dadas,
E Jesus, no meio dessa roda, nos enviando boas vibrações, vibrações de luz para nossa casa, para o planeta, para os médicos, para os enfermeiros, as pessoas que estão na frente deste trabalho tão difícil, e que pedimos também para nós que possamos ter força nessa quarentena e sairmos dessa mais fortes para continuar na luta da vida. Obrigada. Que assim seja. Vamos lá, os seus agradecimentos, Juliana. Oi? Ai, só tenho a agradecer mais uma vez e a oportunidade de estar hoje com o Dr. Sérgio. Muito obrigada, Dr. Sérgio e Yuri. Mandando um abraço bem forte a Brosmir, né, que nós estamos morrendo de saudade de todos também. E só agradecer por todas as oportunidades, agradecer a todos que estão envolvidos aí sempre no trabalho, dessa parte de caridade, da alimentação. Todas as doações são sempre muito agradecidas por essas criaturas, então temos somente que agradecer. Pessoal, nós estamos fazendo aí a campanha das máscaras, que a turminha lá, o pessoal tá sem, e fica complicado, infelizmente, da gente estar entregando aí alimentação. Então, quem puder doar, pode entrar em contato comigo, com a Priscila, com a Kátia, com a Dona Alice. Estamos aí à disposição para que as doações venham para a gente estar passando para eles lá que são menos favorecidos. Sérgio. Boa noite a todos, né? Ao Osmir, um abraço. Ao pessoal dos Mensageiros da Paz, realmente aqueles votos, né, para que nós consigamos praticar aquilo que falamos. Né? Boa noite a todos. Eu queria te agradecer, Sérgio, por todo o auxílio, muito obrigado. Agradecer a todos aí por estarem aí acompanhando a gente. Um ótimo resto de semana para todos aí. E se Deus quiser, até sexta-feira a gente se encontra. Ok? Muito obrigado a todos. Gente. Até logo. Uma boa semana.